Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negre, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, na 16ª semana do Tempo Comum, a liturgia apresentada pelo calendário litúrgico é Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Nesses dias, daqui para frente, hoje dia 21, e nos próximos dias estaremos refletindo esse capítulo que é composto por 58 versículos. Desses 58 versículos, nós encontraremos 7 parábolas. E é importante nós percebermos que Jesus está falando para as multidões, ou seja, falará para as multidões. Por mais que há alguns dias nós já estamos vendo Jesus sendo acompanhado pela multidão. E Jesus falando para a multidão, orientando a multidão. E aí nós vamos entendendo aquela passagem que Jesus vai dizer quando desce da barca, ao atravessar o mar, que as pessoas o seguem a pé, que ele vai dizer: as pessoas estavam como ovelhas sem pastor, e ele se enche de compaixão. E aqui nós percebemos que a população ou a multidão segue. Podemos perceber que a leitura está nos mostrando que há uma ausência de mestres, há uma ausência de lideranças, já na época de Jesus. Então é importante nós percebermos como que Jesus se destaca pela maneira como ele utiliza a palavra de Deus ou a palavra divina. Se os líderes e as líderes transmitem a mensagem ou a palavra dizendo que é a palavra divina na insensibilidade, Jesus inverte. Jesus é um mestre sensível que se preocupa com a dor, com o sofrimento, com a vida das pessoas. É só nós vermos como que ele vai viver, como que ele vai conviver, o que que ele vai fazer no meio da multidão ou junto com a multidão. Todos nós sabemos que parábola é uma maneira mais prática, mais fácil de nós similarmos ou assimilarmos alguma coisa que estamos contando ou que estamos ouvindo. E Jesus, então, sendo, podemos dizer assim, um bom judeu, ele não vai deixar de também utilizar as parábolas, porque as parábolas eram um método, uma pedagogia não inventada por Jesus, mas sim já utilizada pelos grandes mestres fariseus, doutores da lei, e até mesmo os escribas, eles utilizavam também parábolas. Então é importante que nós percebamos como que Jesus vai utilizar essas 7 parábolas para fazer com que a multidão entenda a sua mensagem e, no mesmo tempo, se comprometa com aquilo que ele está trazendo como propósito. Então é importante que nós entendamos a partir também da teologia, a partir de um estudo mais aprofundado do conteúdo bíblico, no mesmo tempo entender a simbologia que o texto está trazendo, porque o texto de hoje também está, podemos dizer assim, costurado pela simbologia. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, principalmente os evangelhos aqui de Mateus, que nós estamos vendo já há algum tempo, nós percebemos como que ele é rico, como ele é enfeitado, como que ele, podemos dizer assim, como que ele é organizado por intermédio dos símbolos. E é importante para nós também entendermos e, no mesmo tempo, recebermos esse ensinamento de Jesus por intermédio, então, das simbologias, como uma mensagem de humanidade e uma mensagem de humanização. Jesus é a palavra viva, é a palavra que se faz carne, é a palavra que se faz gente, é a palavra que se faz boa notícia. Leiamos, então, o texto de hoje e continuaremos depois com a nossa reflexão. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram,
porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Primeira coisa, para nós entendermos o texto, meus amigos e amigas, porque talvez muitos podem se deter, como já ouvi comentários, de pessoas se deterem no versículo 8, quando vai dizer, outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por um. Aqui não tem nada a ver com a produção de quem trabalha no campo com o quesito da produção de grãos, da agricultura. E, no mesmo tempo, não tem nada a ver com economia monetária. Jesus não está falando isso. É importante nós percebermos, porque tem pessoas que usam esse texto para fazer com que as pessoas utilizem a fé para angariar dinheiro, para angariar bens materiais, prosperidade. Isso é teologia da prosperidade. Jesus, teologicamente falando, ele nunca ensinou para ninguém um método fácil e nem difícil para você ganhar dinheiro. Porque a proposta de Jesus, na verdade, é libertar as pessoas os seus conterrâneos, libertar os seus irmãos e irmãs das mãos daqueles que utilizam de má fé a Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Então é importante nós termos este cuidado, essa sensibilidade, para não sermos enganados. Porque o trecho de hoje, as 4 maneiras de Jesus falar sobre a terra, sobre o terreno, talvez nós não sabemos muito bem. Pode ser que ele esteja falando da própria realidade ou da comunidade. Vejamos, ele utiliza 4 maneiras de expressar o plantio, de falar sobre a semente caída na terra. No mesmo tempo, 4 é a plenitude humana. Ou seja, é para falar da grandeza do mundo, a grandeza, podemos dizer assim, da comunidade, a grandeza daqueles que o seguem, mas não a grandeza de status, mas a grandeza no sentido de fazer parte dentro de um vínculo de fraternidade. Então é importante nós percebermos que até quando se refere à morte do seu amigo Lázaro, nós vamos encontrar que ali o Lázaro ficou 4 dias no sepulcro, porque o 4 ele está ligado ou está associado à humanidade, ou seja, à condição humana. Então é importante que percebamos que sempre quando esta palavra aparece, o 4, ou está falando da comunidade, está falando do mundo, né, dos 4 pontos, podemos assim, cardeais, norte, sul, leste, oeste, mas também está falando da condição humana, que é importante para nós entendermos e então conseguirmos entender aquilo que Jesus está falando e para nós não querermos justificar que a minha fé é para ganhar bens, para ganhar dinheiro, para aumentar a propriedade, que não tem nada a ver. E se nós analisarmos pelo contexto como Jesus vai apresentando quando essa semente vai caindo, também nós podemos dizer que é possível que ele esteja falando a semente semeador que semeia. Semeador, semente que semeia. Ou seja, é uma mesma palavra, um verbo semear, que é conjugado. Mas, no mesmo tempo, tem o semeador. O semeador é quem? O próprio Jesus, mas é também aqueles e aquelas que vão seguir os passos de Jesus, que vão continuar depois da morte e ressurreição de Jesus, anunciando a palavra. Porque a semente também é palavra, que germina, que dá vida, que produz fruto, mas fruto de vida, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de amor, de perdão. Não fruto de grãos para você vender e conseguir aumentar a sua economia, como eu dizia anteriormente. E no mesmo tempo, temos que entender que a terra, meus amigos e amigas, da Palestina é uma terra árida, seca,
E no mesmo tempo, talvez Jesus esteja alertando a multidão e também os seus discípulos e discípulas da sequidão, podemos dizer assim, da aridez daqueles que usam a palavra de Deus, do Antigo Testamento e a lei mosaica, para espinhar, para apedrejar as pessoas. Vejamos, meus amigos e amigas, que Jesus mesmo é coroado com uma coroa de espinhos. Vejamos então o semeador. Vejamos também que muitos discípulos e discípulas de Jesus, eles também foram apedrejados. Estevão mesmo, o diácono Estevão, lá no livro do Ato dos Apóstolos, ele foi apedrejado. Olha, porque atirar pedras era um método de pena de morte da época usada pelos judeus para matar alguém que não conduzia na sociedade. Lembremos que, se nós formos analisar Jesus, ele não se encaixa dentro da sociedade daquela época. Sociedade dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, anciãos, outras autoridades, sumos sacerdotes e assim por diante. Mas quando Jesus vai, então, transmitir por parábolas, é uma forma simples para que todos entendam. Todas as pessoas que estão ali compreendam o que Jesus está querendo dizer. É claro que a maneira como Jesus utiliza a semente, utiliza o semeador e, no mesmo tempo, a semeadura, né, o semear, e não vai ter colheita. É interessante, vai dizer produzir. Produzir, todos nós produzimos no sentido de gerar em nós, né? Então isso é interessante. Para o contexto dos mestres, dos rabinos, essa prática ela era muito utilizada e conhecida como midrash. Depois, vocês podem pesquisar, podem até assim, ir nas editoras e buscar um material, um livro, o que significa o midrash no contexto judaico e no contexto cristão, mais utilizado pelos judeus, pelas lideranças judaicas. O que é a midrash? Midrash é um método de interpretação da Bíblia, ou seja, de interpretação bíblica. E no mesmo tempo, Jesus aqui, por usar a questão da semente e explicar, ele usa também, sendo judeu, uma midrash. Como que é o nome dessa midrash? Conhecida como Midrash Haggadah. Haggadah. H-A-G-A-D-A. Acento no último A. Para dizer que Jesus utiliza uma narração. Porque a palavra Haggadah, no hebraico, quer dizer narração. Jesus está narrando, mas no mesmo tempo ele enfeita, que faz parte dos grandes sábios que utilizam uma argumentação e quando ele percebe talvez que as pessoas que estão ali não estão entendendo, ele usa este método da Midrash e no mesmo tempo ele começa a fazer uma costura, ele começa a desenvolver as parábolas e no mesmo tempo transforma as parábolas em metodologias pedagógicas para que as pessoas entendam e se comprometam com o ensinamento que ele está transmitindo ou partilhando. Meus amigos e amigas, e Jesus vai terminar então o texto dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Olha que interessante, para dizer, olha, quem tem ouvidos, ouça, porque todos são livres de acolher a minha mensagem ou não. Mais uma vez, nós então percebemos que Jesus não impõe. Jesus, ele propõe, que é diferente. Impor e propor, sem dúvidas, são duas realidades muito diferentes. Hoje, para nós irmos concluindo também a nossa fala, a igreja sugere para nós a data de 21 de julho, a celebração do profeta Daniel. Olha que interessante. Já que nós estamos sempre falando de teologia, para nós entendermos como que funciona a teologia. Por quê? Porque Daniel, o texto dele, é colocado como se ele estivesse lá no 7º século, 6º século antes de Cristo. 6 séculos antes de Cristo. Olha que interessante, meus amigos e amigas, porque, na verdade, quando nós vamos destrinchar o texto, quando nós começamos a estudar teologicamente o texto, nós percebemos, então, que Daniel, ele é atemporal. O que quer dizer atemporal? Ele está fora de tempo, do tempo. Ou seja, o texto não está sendo escrito no ano em que ele está falando, porque o Daniel foi escrito no século II antes de Cristo.
mas ele está, podemos dizer assim, falando de uma realidade lá no exílio, porque fala do Nabucodonosor, que é o imperador babilônico que explorou os judeus a partir do momento que levou para a Babilônia para serem escravos, principalmente as lideranças judaicas. Olha que interessante. E o que significa Daniel? A palavra Dani é lei no hebraico e El, Deus, ou seja, lei de Deus. Desculpe, não é Dani, não é lei, é justiça, que está também associado, né, se nós vamos ver. Mas aqui é interessante nós sabermos que Dani está ligada à justiça. El, Deus, ou seja, o nosso Deus é o Deus da justiça. Lembremos, meus amigos e amigas, aquilo que nós comentamos outras vezes. Jesus também é o Deus da justiça. Mas que tipo de justiça Jesus traz? A da punição? A da agressão? A da exigência que você tem que seguir? Não. Ele partilha conosco a bondade, o amor, a misericórdia, o perdão, e que por intermédio disso nós possamos nos sentir cativados, chamados, provocados a uma mudança. E aí sim, então, a sermos terra boa. E é interessante que a palavra terra, Adão, Adão do hebraico, Adamar, quer dizer humo, humus, argila, terra. Olha que interessante. E aí, se nós vamos percebendo, nós vamos entendendo que Adão tem a mesma materialidade ou a mesma substancialidade ou a mesma essência material do que nós todos. Porque todos nós nos hermanamos carnalmente. E quando digo carnalmente, lembremos que a palavra carne é muito utilizada entre o mundo semítico, que é o povo de Jesus, ou a etnia de Jesus, que fala muito de carne. Veja, e o verbo se fez carne, porque a palavra corpo ela é utilizada mais pelos gregos. Então, que Jesus nos ajude a sermos esta terra boa e, no mesmo tempo, possamos produzir 100, 60 e 30 frutos por semente, mas não para angariar bens, não para aumentar a nossa produtividade no sentido econômico, mas sim no sentido humano. E se nós produzimos, Jesus sempre nos ensina a fazer o quê? A partilhar. Que o Deus de Jesus nos ajude a sermos, no mesmo tempo que somos, podemos dizer assim, semeadores, sejamos também semente de confiança, de esperança, de amor, de misericórdia, porque o nosso mundo está precisando, meus amigos e amigas. Lembremos aqui, já faz alguns dias que Jesus está sendo acompanhado pela multidão. E como diz o grande pensador polonês, um sociólogo, Zygmunt Bauman, que escreveu muitos livros, faleceu há pouco tempo, e muitos livros que ele trabalha é a questão do mundo líquido, sociedade líquida, amor líquido, vida líquida, morte líquida. Num dos livros que ele escreveu, conhecido como A Vida Líquida, no 3º capítulo, ele fala como que a nossa sociedade hoje, a nossa humanidade hoje, está sem liderança. Ele já dizia que é pena quando nós buscamos as nossas lideranças em Hollywood ou em qualquer outro patamar somente artístico. Não que o artista não possa ser grande líder, claro que sim, mas nós muitas vezes idolatramos os artistas e não conseguimos entender que a sua mensagem ela não é uma provocação no bom sentido da palavra, porque não nos convida a uma mudança, a uma transformação pessoal, comunitária, social e humanitária. Então, meus amigos e amigas, que o Jesus de Nazaré nos encha de esperança para sermos também semeadores da boa notícia. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima.